Graça e paz, sou eu, Rodrigo Barbosa, e eu gostaria muito de te convidar agora a parar tudo para que a gente possa continuar meditando no Evangelho segundo escreveu Lucas. Estamos no episódio de número 105 e hoje nós vamos falar sobre a passagem em que Jesus pela segunda vez purifica o templo. Eu espero do fundo do meu coração que você possa, a partir de agora, parar os próximos minutos para junto comigo meditarmos na palavra do Senhor e assim crescermos em graça e conhecimento. Vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, no versículo de número 45 e 48. Apenas esses 4 versículos vão nos levar a uma meditação hoje. Então, é o momento de crescermos em graça e conhecimento. Diz assim o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19, versículo 45 em diante. Entrando no templo, começou a expulsar os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Bem, nós vimos aqui nos episódios anteriores que Jesus entra em Jerusalém, Jesus está a caminho de Jerusalém, e o interessante que nós devemos pensar aqui é que Jesus não está sozinho nessa sua jornada, porque está próximo da festa da Páscoa. Falta apenas alguns dias para que a festa da Páscoa se inicie naquela região, então ela está recebendo muitos visitantes, ela está recebendo muitos peregrinos que estão vindo de longe, de lugares distantes, de terras distantes, para adorar a Deus ali naquele lugar, para adorar a Deus no templo. Então a cidade está muito movimentada, a cidade está repleta de pessoas e Jesus ele chega no templo e nessa época festiva de celebração a Deus, nessa época de adoração ao Senhor, onde migravam-se milhares de pessoas ali para aquele lugar, era também a oportunidade de lucrar. E ali no átrio, no pátio dos gentios, costumavam-se armar tendas, barracas, e estavam cheios de cambistas com suas mesas e também vendedores de animais para sacrifício, como o pombo. E o que acontece? Jesus ele entra ali, se revolta, vira as mesas, expulsa todos os que compravam e os que vendiam ali. E o interessante é que hoje, no nosso contexto de reunião, de espaço de reunião, as pessoas elas falam assim, alguns falam que é proibido vender coxinha, cantina, ou igreja sem coxinha na igreja, né? No nosso contexto, claro, né? E todo tipo de venda para dentro do espaço de reunião. E aí há uma grande questão, mas talvez vamos entender melhor esse texto e ver o que Jesus fez e o que a gente tem para aplicar em nossas vidas. Primeiramente, as palavras de Jesus que ele profere, fala assim, a minha casa é casa de oração e vocês fizeram ela um covil de salteadores. Salteadores são ladrões, pessoas que espreitam as pessoas no caminho de viagem, para roubá-las, para saqueá-las, pessoas que aguardam aquele que está viajando para salteá-los, para saqueá-los, para roubá-los. Olha só que coisa interessante. Essas tendas estavam armadas nos átrios, no pátio dos gentios. E os gentios vinham de longe para poder adorar, para poder orar a Deus. Em Atos dos Apóstolos nós vemos a passagem de um eunuco que veio da Etiópia para poder adorar ao Senhor. E os judeus não gostavam dos gentios, os judeus não consideravam os gentios, os eunucos. Em Isaías, capítulo de número 56, você vai ver a profecia do Senhor dizendo que
o estrangeiro, o filho do estrangeiro, o eunuco que buscar ao Senhor, que procurar ao Senhor, que guardar os mandamentos do Senhor, este o Senhor o receberá, este o Senhor, ele será honrado. E diz ali, e é a palavra que Jesus diz, de que a casa do Senhor é casa de oração, é casa de busca. Você vê que é interessante que não coloca casa de sacrifício, mas é uma casa de oração, casa de encontro com o Pai. E o que acontece? Eles estavam vendendo bens, vendendo coisas. E uma coisa que os cambistas, por que cambistas? Os cambistas, havia uma moeda, um tipo de moeda que circulava ali, somente no templo, e para comprar ali, você tinha que usar essa moeda. Então os cambistas, eles pegavam o dinheiro do estrangeiro e faziam um câmbio injusto, um câmbio desleal, lucrando sobre aquele que estava viajando, como um exemplo, como se $1 valesse R$1. Esse é um exemplo bem simples e básico, bem grosso disso, mas era mais ou menos isso que eles estavam fazendo, lucrando daquele que veio adorar ao Senhor, lucrando e querendo fazer lucro em cima da fé das pessoas. As pombas também que estavam ali, porque no sacrifício eles tinham que trazer o melhor, eles tinham que trazer o animal puro, trazer o animal sem mácula, para casa, para sacrificar, trazendo muitas vezes de casa, mas como a distância era longa, eles colocavam animais de tudo quanto é jeito, sem nenhuma preocupação, animais doentes, animais com manchas, animais totalmente impróprios conforme a vontade do Senhor, e vendiam por preços exorbitantes para essas pessoas que estavam tentando ali adorar ao Senhor. O que isso fazia? Isso fazia com que a adoração daqueles gentios, a adoração daquele povo que queria buscar ao Senhor ficasse manchada, ficasse abalada. Muitos se frustravam, sabe? O que Jesus faz aqui, demonstra pra gente, é que Jesus, ele expulsa os comerciantes, aqueles que querem lucrar com a fé alheia, aqueles que querem fazer da fé algo de lucro, algo de enriquecimento. Entenda uma coisa, os cambistas eles queriam ter lucro sobre a fé. Os que vendiam animais queriam ter lucros sobre o sacrifício das pessoas. Entenda uma coisa, Jesus odeia aqueles que lucram com a fé. Jesus odeia aqueles que querem fazer com que aquilo que deve ser natural, espontâneo e genuíno e verdadeiro no coração das pessoas seja algo mecânico, algo comprado. A fé não se pode comprar ou pagar. Entenda uma coisa, Jesus se revolta com aqueles que querem se colocar entre a fé do outro e ser um mecanismo de enriquecimento ilícito. Estamos cercados disso. Pessoas que vendem espaços no céu, homens que vendem guentos milagrosos, homens que vendem canetas de assinar contratos, dizendo que aquele lucro, e dizendo até que o sacrifício é quanto maior o valor que a pessoa coloca no envelope. Sabe, vender uma coxinha em um espaço de reunião para comprar, para ajudar a pagar um aluguel, para comprar algo para aquele lugar, isso não é o comércio da fé. O comércio da fé é quando pega a fé da pessoa e tenta lucrar sobre ela. E é isso que Jesus se revolta, Jesus se levanta contra isso, que nós possamos estar atentos com relação a esse tipo de homens. Sabe por quê? Porque como o texto disse, esses homens se revoltam contra Jesus, esses homens se levantam contra Jesus e tentam matá-lo. Sabe, aquele que tenta lucrar com a fé, ele encontra um problema com Jesus. Jesus é um problema para os mercenários, Jesus é um problema para aqueles que tentam impedir o pequenino de buscar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos aprender com isso, que nós possamos entender que a fé não é mecanismo de lucro, mas que a fé, a casa do Senhor é casa de oração. Entenda o que o Senhor quer dizer com isso. Nós devemos ter reverência e zelo
pelas coisas do Senhor. Jesus, mais do que ninguém ali, sabia que aquele templo e aquele sistema sacrificial não mais existiria. Tudo aquilo ali iria acabar em pouco tempo. Mas mesmo assim, ele tem zelo e amor e respeito para um lugar onde estão buscando ao Senhor. Todo lugar, todo ambiente onde estão buscando a Deus, que seja numa sala em oração, que seja numa reunião na praça, mas aonde o nome de Deus esteja sendo pregado e as pessoas estejam buscando, deve ser lugar de reverência. Sabe, as pessoas muitas vezes não respeitam o lugar ou o espaço ou o ambiente onde a palavra do Senhor está sendo pregada. Muitos querem buscar ao Senhor e muitos estão dispersos também. Que nós possamos ter reverência aonde o nome de Deus seja pregado, que possamos ter reverência no lugar onde o nome do Senhor e a comunhão com o Senhor esteja sendo buscada, porque ali é um lugar onde as pessoas devem buscar paz e alegria e satisfação e cura para suas almas. Que possamos aprender com o Senhor Jesus nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Eu não sei o dia que você e nem a hora que você está ouvindo, mas que possamos entender o quão poderoso e maravilhoso é o ambiente, o lugar e a fé diante do Senhor Jesus. O Senhor Jesus se preocupa com os estrangeiros, com os eunucos, com os distantes, e Ele quer que estes se acheguem a Deus sem que ninguém lucre ou ganhe algo sobre a vida deles. Pense em tudo isso. Nós temos um Deus de amor, um Deus que zela por nós. Que a paz, a graça, o amor esteja sobre você em nome do Senhor Jesus, e que essa meditação te enriqueça em graça e conhecimento na palavra do Senhor. Fique com Deus e até a próxima.